E aí, galera, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre o Papo Livre, que é esse encontro que acontece lá em casa todos os sábados. Bom, ele é resultado de uma porção de conclusões que eu fui chegando ao analisar o Evangelho, ao se pensar o que é ser comunidade de Jesus. Não que ele seja um modelo perfeito, mas ele tem como objetivo favorecer aquilo que o Evangelho chama de a essência da mensagem de Jesus. Aquilo que o Evangelho demonstra que é o cerne da mensagem de Jesus. Bom, primeira coisa que eu chego à conclusão quando eu penso em comunidade é que uma comunidade de Jesus ela não pode ser centralizada em apenas uma só pessoa. Porque existem muitos dons, todo mundo que é nascido do Espírito tem dons espirituais, eles precisam, obviamente, assim como tem oportunidade de exercê-los na vida, no cotidiano, através da sua profissão, através de tudo que fazem, por que não na comunidade haver possibilidade e abertura para que cada um exerça os seus dons? Então, uma comunidade, ela não tem apenas um pastor, não tem apenas um mestre, não tem apenas um profeta, não tem apenas um evangelista. Então, por que não dar a oportunidade para essas pessoas interagirem, ensinarem o Evangelho, darem a sua contribuição com as suas experiências, com seus testemunhos pessoais? Por isso que eu pensei em algo que fosse mais marcado pela interação entre pessoas. Por isso que lá no Papo Livre as pessoas são livres para exporem sua opinião, seu pensamento, por que pensam daquela forma e também compartilhar suas experiências de vida. Então, é um espaço aberto, onde cada um tem o seu próprio espaço para contribuir com a vida um do outro. Então, aconselhar-se mutuamente, edificar-se mutuamente, ensinar uns aos outros. Então, essa é a dinâmica do Papo Livre. Uma outra conclusão que eu cheguei é que nós precisamos entender que a palavra de Deus não é a Bíblia, não é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Então, nós podemos sim usar a Bíblia, que é a fonte de fé, a Escritura, ela é útil para ensinar. Nós podemos usar nas reuniões? Claro que podemos. Mas necessariamente precisamos usar? Não, não necessariamente. Se a nossa base de conclusões, base de argumentações, base de conceitos e princípios é o Evangelho, é Jesus, usando ou não usando a Bíblia, eu vou comunicar a Jesus. E mesmo que eu não usar a Bíblia, eu vou ser avaliado pelas Escrituras, na medida em que eu vou falando e na medida em que as pessoas vão ouvindo aquilo que estou ensinando. Então nós não temos essa liturgia, não temos a necessidade de necessariamente abrir a Bíblia em um texto, em um versículo, em todas as reuniões. Nós tanto podemos fazer isso, quanto não precisamos fazer isso necessariamente, contanto que a reunião seja em torno de Jesus e que as conversas girem em torno do Evangelho e da mensagem de Jesus. Conforme eu disse para vocês, tudo que a gente conversa lá, todos os temas da vida, a gente compara com o Evangelho, usando necessariamente o texto escrito ou usando citações desse texto de cor e salteado ou conversando em torno do Evangelho. Uma outra coisa que nós temos também no Papo Livre é a liberdade das pessoas entrarem e saírem, não é? Nós entendemos que o culto se dá na vida, e na vida isso acontece o tempo todo, enquanto trabalhamos, enquanto fazemos, enquanto falamos, enquanto pensamos, enquanto comemos, como o apóstolo Paulo disse, quer a gente coma, quer a gente beba, ou a gente faça qualquer coisa, a gente está fazendo para a glória de Deus. Então eu pensei em uma reunião que não tivesse aquele fardo, talvez, de cobrança, de horários, até porque tem pessoas que às vezes chegam 30 minutos depois de uma reunião que já foi começada e se sente mal por isso. Ou às vezes a reunião pede que haja um tempo maior de conversa, de compartilhamento, mas se a gente está muito preso a um horário de acabar, a gente acaba cortando momentos em que a gente poderia aproveitar muito mais. Então por isso eu pensei em algo que não tivesse horário para começar ou para terminar.
não é? A gente começa lá, vamos dizer assim, a gente abre a possibilidade do pessoal ir chegando a partir das 7 horas. Mas tem gente que chega às 7, às 8, às 9, às 10, às 11, à meia-noite. E a gente vai conversando enquanto a gente tiver forças. A gente já chegou a terminar reuniões no horário das 4 da manhã. Até porque no outro dia é domingo, dá para a gente levantar mais tarde e tal. Então, e tem sido assim, tem sido muito bom. Porque o pessoal que às vezes tem um casamento, tem um aniversário, chega um pouquinho depois e pega a conversa no ponto em que ela está e já começa a contribuir, a interagir com o pessoal. E às vezes uns têm que sair mais cedo, outros podem ficar até mais tarde e ficam. Então é uma experiência bem natural, vamos dizer assim, e segundo as possibilidades de cada um e não com uma coisa de forma rígida, não é? Uma outra coisa também que no Papo Livre a gente tem é o fato da gente comer junto, beber juntos. Porque isso é uma coisa muito íntima, né? Aliás, no primeiro século, uma das coisas mais íntimas que existia no tempo de Jesus era sentar-se à mesa para comer com pessoas. É por isso que Jesus era muito criticado, quando ele era criticado por comer com publicanos e pecadores, porque comer era uma coisa muito íntima, chamar gente para sua casa para se alimentar com você era uma coisa muito íntima. Então a gente faz dessa forma, cada um leva o que pode levar e a gente põe numa mesa e a gente come junto e a gente celebra aquele momento junto. Quem não pode levar nada, apenas desfruta do que os outros trazem, porque isso é uma comunidade. Quem tem, oferece, quem não tem, desfruta. Quem tem bastante, não é? Compartilha com aquele que não tem, de forma que ninguém tenha falta de nada. Era assim o maná que descia do céu. Não é? Quem precisava de bastante, colhia bastante. Quem precisava de pouco, colhia pouco, de tal forma que ninguém tinha de sobra, mas também ninguém tinha em falta. Esse é o espírito do Evangelho. Aquele que tem mais dinheiro contribui com aquele que não tem dinheiro. Aquele que tem mais conhecimento contribui com aquele que não tem muito conhecimento. E assim a gente vai se edificando, vai se ajudando. Esse é o espírito. Por isso que nós temos feito dessa forma no Papo Livre. Essas são mais ou menos algumas características que a gente tem procurado preservar, não é? Nessa experiência. A música nesse encontro do Papo Livre é uma coisa também bastante aberta. Às vezes alguém chega lá e pede para a gente cantar alguma coisa, a gente canta. Às vezes a gente tem um Papo Livre sem música nenhuma. Ou às vezes tem alguém que indica um vídeo pequeno para a gente assiste. Ou um filme, a gente combina um dia, um horário para a gente assistir e conversar acerca daquele filme. Então a gente está aberto às opiniões, às sugestões, e a gente tem conduzido as coisas dessa forma. Tem sido um privilégio ceder a nossa casa, receber pessoas em casa. Tem sido um tempo de desintoxicação acerca da falsa religiosidade, dos ritos religiosos, das dogmatizações religiosas. E o mais importante, nós queremos preservar a essência, que é o amor, que é o desejo de amar o outro, de suportar o outro, de lidar com as diferenças do outro. E uma coisa importante que eu já estava me esquecendo, nós chamamos isso de Papo Livre porque a gente quer que todos os assuntos que são importantes na vida sejam tratados ali. Então nós não temos medo de tratar sobre sexualidade, porque a sexualidade é algo natural de todo ser humano. A gente não tem medo de lidar com assuntos que são tabus na sociedade, porque a gente entende que só haverá cura para o entendimento acerca desses assuntos quando a gente tratá-los da forma como elas são, de forma natural, e tratarmos à luz do Evangelho. O Evangelho fala sobre sexualidade, fala sobre dinheiro, fala sobre vícios, fala sobre todos os assuntos que são importantes para o ser humano. Então, por que nós construirmos uma comunidade que tenha medo de abordar assuntos? Por que nós vamos construir uma comunidade que tem os mesmos tabus que a sociedade, que muitas vezes vive sem o paradigma da eternidade, possui os mesmos tabus? Não, a comunidade tem que ser um ambiente de cura, de restauração, onde as pessoas possam ser quem elas são.
onde elas possam trazer os seus dilemas, onde elas possam trazer as suas culpas, as suas angústias, as suas tristezas, as suas marcas do passado, e que seja um ambiente de oração mútua, de cura, daquilo que as Escrituras dizem: confessem as vossas culpas uns para com os outros e orem para que sejam curados. Esse é o ambiente que eu entendo ser um ambiente do reino de Deus, um ambiente que reflete o ser igreja, o ser comunidade de Jesus. E assim, eu encerro dizendo que quando tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, já é suficiente para a gente fazer o nosso papo livre. Então, eu não tenho expectativa de que a minha sala seja lotada, por isso eu não obrigo ninguém a nada, eu apenas faço o convite. Se tiver 2 pessoas, nós já podemos ter uma reunião igreja ali juntos, em torno de Jesus, e desfrutar de toda a qualidade desse evento, desse encontro igreja, porque Jesus disse que 2 ou 3 é suficiente, e portanto eu creio que 2 ou 3 é suficiente, contanto que sejamos reunidos em nome de Jesus. Ninguém obriga ninguém a voltar no sábado seguinte, ninguém obriga ninguém a sair de suas comunidades, todo mundo é livre para ir e voltar, todo mundo é livre para participar e não participar, porque eu creio que esse é o espírito do Evangelho. Quando todo mundo começou a abandonar Jesus em um determinado momento da caminhada, porque achavam que o discurso de Jesus era muito duro, Jesus, numa atitude surpreendente e espontânea, olha para os discípulos, que foram os poucos que sobraram, e pergunta para eles: vocês querem ir também? Vocês também desejam ir embora? Como que dizendo: vocês são livres, não se sintam presos a mim. Se vocês não tiverem algo no coração que os faça desejar estar ali, você não é obrigado a participar, você não é obrigado a dar a sua opinião, você não é obrigado a voltar, porque esse é o espírito do Evangelho. Quem quiser beba, quem quiser participe, quem quiser esteja junto, e nós não consideramos o Papo Livre como a única expressão da graça de Deus, longe disso. Existem tantas comunidades por aí, existem tantos santos ajuntamentos por aí, e nós não podemos de forma alguma, requisitar, obrigar, impor sobre as pessoas que permaneçam conosco, quando há diversas possibilidades dessas pessoas expressarem a sua fé, expressarem o seu amor a Deus e cuidarem de outras pessoas também. É com esse espírito que a gente se reúne. É assim que nós temos entendido ser igreja. Se você quiser, participe com a gente. Nesse sábado nós vamos ter Papo Livre, a partir das 19 horas, vocês que moram aqui em Presidente Prudente e região. Se você quiser fazer algum encontro dessa natureza aí na sua cidade, faça. Sinta-se livre, pegue todas as ideias e promova encontros aí na sua cidade. Mas não pense, não use o fato das comunidades, de muitas comunidades estarem deturpando o Evangelho como motivo para não se reunir com pessoas. Você pode começar aí na sua casa um encontro como esse. Você pode começar com 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, e você pode ver a revolução do Evangelho acontecendo na sua cidade, também através da sua vida. Ok? Espero ter explicado aquilo que é a essência desse encontro que tem acontecido lá em casa, e coloque aí nos comentários desse vídeo, as suas dúvidas ou o seu testemunho pessoal, se você se identifica ou não se identifica, se você concorda ou não concorda. Vamos conversar, vamos discernir esses assuntos à luz do Evangelho. Eu tenho o maior prazer de conversar com vocês a respeito de tudo isso. Ok? Um abraço para aqueles que vão vir no sábado aqui na minha casa. Até lá então. Até mais.